Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Dara e esse é o Seja um Discípulo de Jesus Cristo. E como prometido, né, então eu trouxe aqui a atividade que eu terminei no domingo, né? Se você me acompanha no canal, no último vídeo eu falei que logo no primeiro tópico que eu ia começar a atividade, né, começar a dinâmica com meu filho na terça-feira e terminar ela no domingo. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, fica com um pedacinho, né, do que teve, do que foi, de como que foi. Muito, na verdade, quem me lembrou foi a minha mãe, que ela me acompanha aqui no canal, inclusive um beijo, dona Marlinha. E ela que me lembrou e que filmou esse pedacinho, né? A gente já tinha feito quase toda a dinâmica e, enfim, e foi isso. Foi muito gostoso, né? As folhas nas árvores, na árvore que a gente montou, ela tinha o nome de cada integrante da nossa família, da nossa árvore da família, e o tema, né, da nossa tradição familiar, do nosso Dia de los Muertos, foi a comida que mais marcou, né, os nossos antepassados. Então a gente teve aí todo um mês de preparação para pesquisar, para conversar, e nesse meio termo a minha mãe descobriu, né, que o tal do arroz doce, que vai aparecer aqui no cantinho, ele era uma tradição da nossa família, da família Rei, que é o meu sobrenome, que era o bolo de aniversário. Então ele é uma espécie de arroz doce, só que ele é feito tipo sem o que a gente costuma fazer aqui no Brasil tradicionalmente, né? Ele é feito de uma forma um pouco diferente. E ele era o bolo de aniversário, né? Então assim, foram coisas que a gente foi descobrindo durante as nossas pesquisas que a gente acabou trazendo, né? E é muito gostoso quando a gente conecta as histórias, elas acabam nos unindo, né? E a gente acaba conectando gerações. É quase como se a gente estivesse vivendo igual aquele filme Viva, a Vida é uma Festa, da Disney. Então, é quase isso mesmo, né? O nosso filho, o meu bebê e outras crianças acabaram sabendo um pouco mais sobre os nossos antepassados, sobre as nossas gerações anteriores. E isso foi incrível, né? Eu amo o trabalho de tempo, história da família, principalmente de história da família, fazer indexação e o Family Search. Eles me ajudam muito a saber de onde eu vim, né? E continuar, de onde eu vim aqui na Terra, né? Aqui na Terra, minhas raízes terrenas. E como eu posso continuar a saber um pouco mais sobre a história dos meus antepassados. Então essa foi uma atividade muito bacana. Tá, e agora, sem mais demora, vamos então pro Vem Segue-me dessa semana. Então, essa semana a gente vai falar muito sobre a família. Esse mês, na verdade, a gente vai tratar de duas sessões muito especiais de Doutrina e Convênios e nós vamos falar sobre famílias. E é incrível isso, né? Porque família é o nosso bem maior. Então vamos lá para a parte de sugestões para ensinar as crianças e vamos começar. Posso ajudar a cuidar da minha família? Esse é o primeiro tópico, tá? Para ajudar seus filhos a aprender a servir seus familiares, você pode compartilhar as informações sobre Brigham Young no capítulo 50, Os Santos em Nauvoo, ou o vídeo correspondente da Biblioteca do Evangelho. Ou ainda, resumir Doutrina e Convênios, seção 126, com suas próprias palavras. Você pode enfatizar a frase "zeles especialmente por tua família" e conversar com seus filhos sobre o que significa zelar especialmente por nossa família. E aí aqui tem um videozinho de Brigham Young do que o Senhor está pedindo. Pode ser divertido que você e seus filhos vejam fotos de família ou façam desenhos enquanto conversam sobre maneiras pelas quais podemos ajudar a zelar pelos membros da família. Você também pode cantar o hino Pode Lar Ser Como o Céu. Então, essa atividade, né, como a gente fez no dia 2, né, a gente já começou falando sobre tempo e história da família, então nós demos continuidade. Então eu já tinha minha árvore toda bonitona ali montada com os nomes da família, com o nome de cada integrante da família, a gente já tinha contado um pouquinho a história de cada um.
E aí então eu comecei com ele, né? Eu levei ele para ter essa árvore e aí a gente começou o nosso estudo. Primeira oração, primeiro hino, primeira oração e começamos. Filho, hoje a gente vai falar sobre como cuidar da nossa família. O que o Pai Celestial espera da gente? Ele deu esse mandamento para um homem muito especial chamado Brigham Young. E aí ele falou, né, ele deu esse mandamento para que pudéssemos zelar por nossa família, né? Zelar é cuidar da nossa família. Vamos ver? E aí eu mostrei o videozinho para ele, a gente assistiu esse videozinho. Eu achei bem legal, bem intuitivo, por isso que eu acabei mostrando para ele. E eu falei para ele, né? Como que a gente pode cuidar da nossa família? Como é que o Logan pode cuidar da mamãe? Se família for um termo difícil para tua criança entender, você pode dar nomes, né? Por exemplo, como você pode cuidar da mamãe? Como você pode cuidar do papai? Como você pode cuidar da vovó? Como você pode cuidar do seu irmão, da sua tia, enfim. Você pode nomear se for mais fácil para sua criança entender. E aí eu falei pra ele, né? Como que você pode cuidar da mamãe? Como você pode cuidar do papai? E aí ele ficou assim, pensando, já falei anteriormente, mas deixa a criança, deixa uns minutinhos, uns segundinhos, a tua criança processar a informação para que ela possa responder, tá? E não tenha medo do silêncio, às vezes o silêncio é o espírito realmente trabalhando, então deixa que ele tente responder sozinho. E aí ele falou uma coisa que fiquei surpresa até, que eu não esperava na verdade que fosse responder nada, e ele falou fazendo oração. E eu falei, muito bem, fazer oração é uma forma da gente cuidar da família. Quando a gente ora pelas pessoas que nós amamos, nós estamos demonstrando ainda mais amor, porque nós estamos pedindo para que o Pai Celestial possa cuidar delas. Muito bem, fazer oração é uma forma da gente cuidar da família, da gente zelar pela nossa família. E quais outras formas que o Logan pode fazer para ajudar a cuidar da família? E aí ele ficou pensando um pouco e ele não soube responder mais coisas, né? E aí eu levei ele para um quadro. Se você já está me acompanhando no canal há um tempo, provavelmente você também tem um quadro de tarefas que a sua criança começou a fazer, que foi o meu caso aqui em casa. Lá no começo, né, no começo do ano, não lembro como é exatamente, então nós fizemos, né, formas da gente cuidar, maneiras de servir o próximo, e eu dei algumas tarefas para o meu filho fazer aqui em casa. E essas tarefas incluíam guardar os brinquedos, aspirar o tatame e o tapete, que é onde ele brinca, ajudar a tirar a mesa, ajudar a colocar a mesa, então algumas tarefinhas que ele já poderia fazer sozinho. E eu falei para ele que essas tarefas são formas de ajudar a cuidar da família, porque se os brinquedos estão todos espalhados, alguém pode tropeçar e se machucar, além de quebrar o brinquedo e o Logan ficar sem. Todo mundo fica triste com isso. E é por isso que é muito importante que ele guarde os brinquedos. Se ele deixa os pratos sujos em cima da mesa, pode atrair bichinhos, né? Barata, formiga, ratos e coisas assim. E não é legal, porque eles atraem doença e todo mundo fica triste. Então olha a importância do Logan fazer a parte dele também, não é? Assim como a mamãe também cuida da família, ajudando a manter a casa em ordem, fazer as refeições, o papai que traz o dinheiro para dentro de casa, né? Então todo mundo ajuda a cuidar da família. E é isso que o Pai Celestial espera de nós. E aí eu li para ele, então, o versículo Doutrina e Convênios, eu li a seção 126, o versículo 3, que é o que pede aqui no manual. Ordeno-te, portanto, que envies minha palavra ao exterior e zeles especialmente por tua família, de agora em diante e para sempre. Amém. Então a família ela é muito importante, né? Quando o Pai Celestial fala zeles especialmente por sua família, ele está falando para você cuidar especialmente da sua família, fazendo oração e servindo aos membros da sua família. É muito bom a gente servir as outras pessoas, não é? Seja no chamado, seja ajudar um amiguinho, ajudar a professora, cumprimentar as outras pessoas é muito bom. E é o que o Pai Celestial pede, mas ele pede principalmente que a gente cuide e sejamos gentis também com as pessoas que moram com a gente, com a nossa família. E aí eu prestei meu testemunho para ele e nós finalizamos, né, cantando o último hino e fazendo a última oração. E essa foi a primeira dinâmica que nós fizemos. Na
verdade não foi bem uma dinâmica, foi mais um momento de reflexão. Eu gosto quando vem Segue e me traz esses momentos, porque é o momento em que eu sento com meu filho e a gente acaba, eu acabo entendendo o que ele tá sentindo, o que ele tá entendendo, o que ele não está entendendo, o que ficou talvez confuso na cabecinha dele, e assim como ele pode entender, né, o que eu tô falando também. O Logan, ele já tem 4 anos agora, então ele tá numa fase que ele tá entendendo mais do que só brincando, né? Então foi mais uma conversa. E é muito bom você ter isso com seus filhos também, seja eles adolescentes ou sejam eles crianças. Bom, vamos lá. Agora, o segundo tópico, esse já tem mais brincadeiras, que é: todos os filhos de Deus precisam ter a oportunidade de ser batizados. Peça a seus filhos que descubram em Doutrina e Convênios, seção 128, versículo 1, que assunto ocupou a mente de Joseph Smith. Eles também podem examinar o versículo 17 para descobrir qual assunto ele considerava mais glorioso de todos. Deixe-os compartilhar o que encontrarem e falar por que esse assunto é tão empolgante. Além de ajudar seus filhos a se preparar para viver seus próprios convênios batismais, você pode ajudá-los a saber como ajudar as pessoas que não fizeram esses convênios durante a vida. Você pode contar a seus filhos sobre alguém que você conhece que morreu sem ser batizado. Depois, leiam juntos Doutrina e Convênios, seção 128, versículo 5, e veja a gravura de uma pia batismal do templo. Como? Aqui está no final deste esboço. Conte a seus filhos o que você sente a respeito de ser batizado no templo em favor de pessoas falecidas, para que todos tenham a oportunidade de fazer convênios com o Pai Celestial. Então aqui tem o videozinho, caso você não queira falar, né, ou se a sua criança não souber ler, que é o caso da minha, tem o videozinho aqui. E aqui embaixo tem a gravura de uma pia batismal do templo. Mas você também consegue encontrar no livro de gravuras, tá? Esse aqui é do templo de Ogden, Utah. Então vamos lá. Esse foi bem legal, e aí eu falei pra ele assim, filho, primeiro, antes de eu mostrar a foto da pia batismal, porque ele ainda não teve essa primeira vez que eu tô falando com ele sobre ordenanças pelos antepassados falecidos. Tá? Eu não tinha falado sobre esse assunto com ele ainda, eu tinha falado sobre ordenanças, sobre selamento, sobre algumas coisas que a gente faz no templo de Santas Sagradas, sobre o templo ser a casa do Senhor, ser um lugar de revelação, né, como eu já tinha falado para ele anteriormente, mas como o templo como sendo um lugar de ordenanças em favor de pessoas falecidas, eu ainda não tinha explicado. Então essa é a primeira vez que ele vai entrar em contato com esse tipo de conteúdo. Então eu tomei um cuidado para que não fosse informação demais, para que ele pudesse entender passo a passo, tá? Então se a sua criança ela já entende sobre esse assunto, beleza, você consegue falar naturalmente. Agora, se é o primeiro contato da sua criança, talvez você possa ir com um pouquinho mais de cuidado, e aí quando esse assunto surgir novamente, que os assuntos sempre acabam voltando, aí você pode relembrar o que foi falado e explicar um pouquinho mais, beleza? Então vamos lá. Então, como é o primeiro contato dele, eu comecei falando assim, filho, a gente cantou o primeiro hino, fizemos a primeira oração, e eu falei assim, filho, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito especial que acontece bem aqui. E aí eu mostrei a foto do templo de São Paulo, que é o templo que eu frequento, né? E que ele conhece mais de perto. Eu mostrei, eu falei, acontece uma coisa muito especial aqui dentro. Sabe o que é? E geralmente, quando a gente vai no templo, ele por si só gosta de fazer oração. Tipo, uma coisa que ele aprendeu sozinho, né? Não sei. Ele é uma coisa dele. Então ele fala que é uma casa de oração. E não deixa de ser verdade, né? Não é mentira, é verdade. E aí eu falei pra ele, sim, a gente vai lá pra fazer oração, a gente vai lá pra ter revelação, pra conversar com o Pai Celestial, porque lá é a casa de Deus, né? Com Jesus Cristo, porque ali é a casa de Deus. Agora, o que mais acontece dentro do templo? Vamos descobrir? Quando o Logan fizer 8 anos, o Logan vai poder escolher se ele vai querer fazer isso daqui. E aí eu mostrei uma foto do batismo, tem lá no livro de gravuras, tá? E aí eu mostrei uma foto do batismo. Eu falei, o que tá acontecendo aqui? O batismo, muito bem. Quando a gente se batiza, nós estamos mostrando ao Pai Celestial
que nós queremos servi-lo e queremos segui-lo, não é? E assim nós recebemos o quê? Virei a página e mostrei a imposição de mãos. A gente recebe o dom do Espírito Santo, muito bem, o dom do Espírito Santo que nos ajuda a trilhar esse caminho, né, e estarmos mais próximos do Pai Celestial. Agora, e aquelas pessoas que não puderam se batizar aqui em vida? Por exemplo, como a sua bisavó que não conheceu o Evangelho, seu avô que morreu antes de conhecer o Evangelho, que essas pessoas, elas não teriam as mesmas oportunidades que a gente? E aí meu filho, não sei se ele entendeu, mas ele ficou meio assim, e eu falei pra ele, o Pai, se lembra que o Pai Celestial pediu pra Birgamião cuidar da família? Não é somente da família que tá aqui em vida, mas também da nossa família que já faleceu. Então o Luca teve a oportunidade de conhecer alguns membros da nossa família, que ele não conheceu, e que já morreram, né? E agora essas pessoas precisam passar por ordenanças especiais do batismo, que acontecem aqui dentro do templo. Mostra a foto do templo. Dentro dessa pia batismal, mostra a pia batismal do templo, né? Que se encontra aqui, dentro desse lugar sagrado, que é a pia batismal do templo. Vamos encontrar os nossos familiares? E aí, né, eu coloquei o nome dos meus antepassados, eu coloquei numa folha verdinha que eu cortei, né, meio assim, porque eu não sou artística nem nada. E aí eu escrevi alguns nomes. É claro que ele não sabe ler, né, então ele não leu qual era o nome, mas ele sabia o formato, porque eu falei pra ele, agora a gente vai encontrar, tá faltando folhinhas nessa árvore, agora a gente vai encontrar mais folhinhas que nós vamos fazer as ordenanças para os nossos familiares. E aí eu separei essas folhinhas e reuni elas, aí ele foi, eu escondi em cada canto, fez como um caça ao tesouro mesmo, porque quem faz indexação e história da família sabe que é um caça ao tesouro, a gente tentar ali identificar os nomes, identificar o que está sendo escrito naquele documento, né, identificar e procurar e encontrar, sabe que isso é como se fosse um caça-tesouro mesmo. Então não foi diferente. Se a sua criança ela já é mais velha, já sabe ler, já tem aí uma boa noção de computador, talvez seja legal você colocar ela na frente da indexação e fazer alguns nomes, alguns lotes com a sua criança, tá? Se não, você faz esse caça ao tesouro que tá tudo certo também. E aí a gente procurou os nomes. Então ele pegou as folhinhas, aí eu fui falando, eu falei, olha, esse aqui é seu avô, ele veio de Portugal, ele nasceu assim, assado, e eu coloquei, falei, a gente montou a árvore. Eu falei, olha como nós temos os nomes da nossa árvore agora, ela tá bonita, ela tá cheia, né? Só que ainda falta uma coisinha para essas pessoas. Nós sabemos quem eles são. Agora falta fazer as ordenanças. E aí, eu imprimi aqui em casa alguns nomes, alguns eu já tinha, porque eu já tinha feito essas ordenanças. Alguns nomes, aqueles cartões que a gente leva pro templo, das ordenanças. Então, eu imprimi alguns aqui em casa, outros eu já tinha, e eu também escondi eles, só que como ele não sabia o que era aquilo, então ele não encontrou no primeiro momento. E aí eu peguei um cartãozinho e falei, agora a gente vai levar esses nomes. Porque não adianta só a gente saber quem são essas pessoas, né, que eu coloquei na parede. Não adianta só a gente saber quem são essas pessoas, a gente tem que levá-las até o templo. E agora o Logan vai encontrar esse cartãozinho aqui pra gente poder encontrar, pra gente poder levar eles pro templo e fazer as ordenanças. E aí a gente foi atrás dos cartõezinhos e ele foi procurando. E aí eu falei pra ele, olha, depois que ele encontrou todo mundo, eu falei, esses cartões é o que a mamãe leva e o papai leva pra ir pro templo, pra fazer as ordenanças em favor das pessoas que já morreram. O Pai Celestial é um Deus muito justo, ele é realmente um pai para nós. Não seria justo somente os vivos, somente quem conheceu o Evangelho aqui em vida, ter acesso a essas informações, né? Ter acesso a essas ordenanças, que as pessoas que faleceram também podem ter essa oportunidade. E é por isso que nós fazemos o trabalho vicário, o trabalho no templo em favor dos mortos. E eu não sei se ele entendeu tudo, porque foi o primeiro momento, né? Eu só quis que ele entendesse que o batismo ele é feito tanto a favor dos vivos quanto a favor dos mortos e que ele precisa encontrar nomes na família, né? Ele tem 4 anos, é claro que ele não vai, eu não espero que ele sente no computador e faça indexação ou trabalhe de história da família, mas essa sementinha foi plantada e é isso que eu queria no primeiro momento.
E aí, então a gente cantou o último hino, fizemos a última... Aliás, eu prestei o meu testemunho para ele. Antes disso, eu li a escritura que pede aqui no manual, né? Que é Doutrina e Convênios, na seção 128, só que eu li o versículo 17, porque o versículo 1, ele fala sobre Joseph, que está escrevendo uma carta falando sobre esse assunto, né? Que o batismo pelos mortos estavam martelando meio que a cabeça dele. E aí, o versículo 17 é a resposta, por isso que eu escolhi o versículo 17, apesar dele ser maior. E ele fala assim: e também, com relação a essa citação, mencionarei outra, tirada de um dos profetas que tinha os olhos fitos na restauração do sacerdócio, nas glórias a serem reveladas nos últimos dias e, de modo especial, no mais glorioso de todos os assuntos pertencentes ao Evangelho eterno, ou seja, o batismo pelos mortos. Pois Malaquias diz no último capítulo, versículos 5 e 6, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu venha e fira a terra com maldição. Para que eu não venha e fira a terra com maldição, perdão. E é isso, né? Eu compartilhei meu testemunho com ele. Fazer indexação à história da família é uma coisa que eu amo, eu faço todos os domingos. Sempre tenho que tirar um tempinho para fazer. E é muito gratificante, né? Quando eu ver que o meu filho, ele tá começando a se envolver nisso, né? Enfim, e realmente, gente, eu presto meu testemunho que quando a gente começa a fazer esse trabalho de genealogia, quando a gente começa a fazer esse trabalho de indexação, eu não conheci meu avô, eu não conheci minha avó, eu não conheci muita gente, mas parece que eu os conheço, né? Parece que eles estão comigo. É um trabalho fantástico, incrível, né? Só faça, se você não tem esse hábito, só faz. Hoje em dia você nem precisa ter um computador, né, para começar a fazer. Você pode simplesmente ter o aplicativo da sua árvore genealógica que você pode clicar e fazer o trabalho, e o de indexação que você também pode fazer, tá bom? Não tô achando ele aqui no meio dos meus aplicativos, mas o de indexação que você também consegue fazer, tá? Só faz porque é um trabalho incrível, é um trabalho extraordinário, e eu presto o meu testemunho disso. E aí eu prestei meu testemunho pro meu filho e a gente finalizou em nome de Jesus Cristo, com o último hino e com a última oração, beleza? Nossa, gente, eu perdi mesmo o aplicativo aqui no meio dos meus aplicativos, eu tô nervosa. Não parece não, né? Mas eu sou uma pessoa muito tímida, eu não gosto de falar em público. Enfim. Aqui, achei. Esse aqui, Participe, que é o trabalho de indexação. Tipo, eu tô ficando doida, eu faço todo domingo. Enfim, e aí tem esses dois que você consegue fazer do seu celular, não ocupa muito espaço e não demanda tanto tempo assim, principalmente revisão de nomes. E é isso, gente. Vamos então para o último tópico, que é: o Pai Celestial quer que eu aprenda sobre a história da minha família. Ai, como eu amo esse tópico. Vamos lá. Pode ser divertido para você e seus filhos fazer uma corrente de papel com os nomes de pais, avós, bisavós e assim por diante. Depois vocês podem compartilhar uns com os outros o que sabem sobre esses antepassados. Leiam juntos Doutrina e Convênios, seção 128, versículo 18, para descobrir o que é esse elo de ligação que torna a história da nossa família total e completa. Você pode encontrar atividades adicionais para ajudar seus filhos a participar da história da família em O Templo e o Plano de Felicidade, no apêndice B ou em familysearch.org. E aí aqui embaixo tem, né, é tipo uma espécie de pulseirinha que você vai ligar um no outro, né, vai fazer um elo assim. Você vai escrever os nominhos da sua criança, se a sua criança já souber escrever, ela escreve, se não você escreve, e aí você vai fazendo esse elo. É muito legal de fazer essa atividade, tá? Esse aqui, tá no final. No final tá aqui. E aí aqui tem um videozinho também pra você passar, que é como esse elo deve ficar, tá? Expectativa e realidade. Aí você, quem sabe como é que vai ficar.
E aqui tem um videozinho. Então eu comecei, né, como a gente... Vocês percebem que as histórias vão se ligando? Então, no começo a gente falou sobre cuidar da família, depois a gente falou sobre o batismo, né, a importância da gente procurar. Só que uma das coisas que eu aprendi durante toda essa minha vida de indexação e de pesquisar nomes, quem faz esse trabalho mais sou eu dentro de casa, é que não adianta só você saber o nome. Todo nome tem uma história, todo nome teve uma vida. E conforme você vai pesquisando a vida desse seu antepassado, você vai descobrindo coisas extraordinárias e realmente liga o coração dos filhos aos pais. Eu já testifiquei sobre isso e continuo falando. Eu amo fazer esse trabalho, é algo que assim me fascina, é um assunto que eu amo muito. E eu tive que me conter muito pra falar com meu filho, porque ele tem só 4 anos, ele não despejar todas as coisas nele não ia fazer efeito, né? Enfim, e aí então eu falei pra ele, né? Então a gente começou falando sobre a nossa árvore, né? Eu falei, olha só, filho, todo mundo aqui, a nossa árvore, tem vovó, tem bisavó, tem bisavô. Eu cheguei até meus tataravós, não, até meus trisavós, né? Que são tataravós do meu filho. E pretendo expandir ainda mais, que não foi fácil, porque minha mãe cresceu no orfanato, então ela não sabia quem eram os familiares dela. Mas fazendo esse trabalho de indexação história da família, a gente foi crescendo ainda mais essa árvore, né? E aí eu falei pra ele, filho, olha nessa árvore aqui, lindona, né? Sabe o que é isso? É a nossa história da família, é a nossa família, e cada pessoa dessas tem uma história porque viveu uma vida, então todo mundo tem uma história. O Logan tá tendo a história dele, a mamãe tem a história dela, o papai, cada uma dessas pessoas tem uma história. E o Pai Celestial quer que a gente conheça essas pessoas, porque eles são membros da nossa família. No último dia, nós todos estaremos juntos em união. Então, vamos descobrir um pouquinho mais sobre a história da nossa família? E aí, nós fizemos uma atividade super bacana que tem aqui no familysearch.org, que é o que há por trás de um nome. Então, nós começamos a pesquisar juntos sobre a história do sobrenome da nossa família. O meu nome é Dara Rey, né? O meu sobrenome é Rey, não é Reis. E aí, então, eu pesquisei um pouco, eu já tinha pesquisado sobre isso. O nome do meu filho é Logan Rey, né? Silva, por conta do meu esposo, que é Silva. Então, a gente foi pesquisar um pouquinho mais sobre a família Rey e sobre a família Silva do lado do meu marido. E a gente, então, nós encontramos coisas muito bacanas, ó. Se você entrar no familysearch.org, tem algumas ideias de atividades, né? Então aqui, criar a árvore da família, qual a origem do seu sobrenome, né? É muito bacana. E aí, descubra seus antepassados. Então tem muita... Peraí que eu cliquei aqui. Tem muita coisa, muitas ideias ricas e divertidas para você fazer com a sua família. Isso fora a Lia Rona, né, do meu amigo, que também sempre tem ideias divertidas a respeito do Vem Segue-me, tá bom? Então, não tem desculpa pra não fazer, é só fazer, tá bom? E aí, então, a gente fez o que há por trás de um nome, né? Então, há um tempo atrás, logo no começo, nós fizemos um brasão, né, uma bandeira para nossa família, que já tinha sido pedido, que era o nosso estandarte, né? Se você me acompanha, você também já fez esse estandarte. E aí a gente fez aqui em casa o brasão da nossa família. Isso foi muito legal, né? Então eu falei pra ele que o sobrenome dele é Reis, expliquei um pouquinho da onde era. Não falei muito porque, né, tô falando com uma criança de 4 anos que é hiperativa, então ele não tem muita paciência de ficar sentado. Então eu pesquisei, né, pelo Family Search, por outros lugares também, meu sobrenome é Reis, falei de onde era, qual a origem, né, de qual país que era, qual foi a origem desse sobrenome, expliquei um pouquinho sobre a nossa família, nossa cultura, né, baseado em tudo que eu já tinha descoberto no Family Search. Então eu falei um pouquinho sobre a minha família Rey, meu marido falou um pouquinho sobre a família Silva, a origem, a origem do sobrenome, o lugar de onde veio, e explicou um pouco sobre a família dele, porque Silva tem de monte no Brasil, né, mas a Silva dele, da família dele, ele explicou um pouco de onde era, né, como que era a família. E aí juntos então, né, a família Reis Silva, a gente decidiu fazer então um brasão da nossa família. E esse brasão, né, representaria a nossa família. Então a gente colocou no meio da árvore esse brasão.
e as folhas em volta, né, com o tronco da árvore. Eu fiz o tronco com papel pardo, né, que eu amassei para fazer o tronco. Eu não sou professora, eu não sou artesã, eu não sou nada disso. Só vi uma ideia no Pinterest, achei super bacana. Tentei replicar e não sei, não ficou do jeito que tinha que ficar. Mas eu dei o meu melhor para fazer essa árvore. Ela não ficou uma árvore bonita, mas ela atingiu o propósito. E se tem uma coisa que eu descobri é que nós somos perfeccionistas. As crianças são simples, então o básico que você fizer já tá agradando muito eles, tá bom? Então não se apegue em deixar tudo perfeito, mas se apegue em fazer bem feito. E aí a gente colocou o brasão no centro da árvore e foi muito divertido, né? Porque mexeu com tinta, mexeu com desenho, com lápis, com tudo, e a gente fez uma bagunça organizada. E aí no final eu li pra ele a escritura que pede aqui no manual. Eu poderia ter feito, Doutrina e Convênios, seção 128, versículo 18. Eu poderia ter feito uma tradução mais clara, mas é suficientemente clara como está, para servir ao meu propósito. É suficiente saber, neste caso, que a terra será ferida com maldição, a menos que exista um elo de ligação de um ou outro tipo entre os pais e os filhos, sobre um assunto ou outro. E qual é esse assunto? É o batismo pelos mortos, pois nós, sem eles, não podemos ser aperfeiçoados. Nem podem eles sem nós ser aperfeiçoados, nem podem eles sem nós, nem podem, desculpa gente, nem podem eles, nem podemos nós ser aperfeiçoados sem os que morreram no Evangelho, pois é necessário, na introdução da dispensação da plenitude dos tempos, dispensação essa que está começando a introduzir-se, que uma total, completa e perfeita união e fusão de dispensações e chaves e poderes e glórias ocorram e sejam reveladas desde os dias de Adão até o tempo atual. E não somente isso, mas as coisas que nunca se revelaram desde a fundação do mundo, mas que se conservaram ocultas aos sábios e prudentes, serão reveladas às crianças e recém-nascidos nessa dispensação, que é da plenitude dos tempos. Conectam gerações. E a nossa família é o principal motivo e propósito, na verdade, pelo qual nós nos levantamos, né, todos os dias. Porque você veio de algum lugar, né? Uma mãe te gerou, um pai, mesmo que não foram perfeitos, mesmo que o seu lar não foi todo perfeito, mas são gerações. Nós devemos honrar nossos pais e devemos conectar as gerações. Esse é o mandamento. Não é eu da área que estou falando, mas é o que o Senhor espera de nós. E é o que nós prometemos, né? Consolar os que estão de consolo, chorar com os que choram e servir de testemunho de Deus em todos os momentos, em todas as coisas e em todos os lugares. Mesmo para aqueles que faleceram. Então, eu pude compartilhar meu testemunho com o filho e eu falei pra ele, essa é a nossa família, né? Por mais que a gente não tenha conhecido todos, mas as histórias que atravessam gerações, as tradições nos unem, as histórias nos conectam e as ordenanças nos unem, nos fortalecem. E depois de termos feito esse brasão, depois a gente também fez esse elo, essa pulseirinha de elo, né? Nós colocamos na copa da nossa árvore. Depois disso tudo, eu li as escrituras, nós finalizamos cantando o último hino e fazendo a última oração. E esse então foi o vídeo, né? Foram as dinâmicas dessa semana. As crianças, elas aprendem pouco com o que nós falamos. Elas aprendem muito mais com o que nós fazemos. Então, se você tem o hábito de fazer a história da família, suas crianças vão ter esse hábito também. Se você tem o hábito de fazer oração, suas crianças vão ter esse hábito também. E é isso. Nós estamos... O presidente Wilkins, né, no seu último discurso, no seu primeiro discurso, nessa última conferência, ele falou, primeiro discurso como profeta, né, ele falou que o evangelho deve estar, a família, né, as famílias devem estar centralizadas no evangelho de Jesus Cristo.
Nós devemos nos desconectar das telas e nos conectar com nossa família. E é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, clica por favor em inscreva-se. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e vamos juntos criar uma geração de discípulos de Jesus Cristo. Um beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!